tempo. Olha, eu vou ser um pouco rebelde, eu vou tentar entrar ao vivo. Se tiver algum professor ao vivo agora, ele vai ficar um pouco irritado comigo, né? Aí eu saio correndo. Vou tentar aqui, gente, só pra eu não perder o fio da meada. Pessoal, travou ou tem outra aula aí rolando? Vamos ver quem vai ser honesto o suficiente. Quem me conta aí? Travou? Travou, né? Travou? Tem aula rolando, não. Posso continuar? Posso continuar? Vamos continuar? Me respondam. Pode sim. Não tem nenhum professor entrando, né? Então tá. Pode. Então tá, gente. Beleza. Aí falei com vocês que então o dirigente da ANAC, ele deixou de ser dirigente da ANAC e agora ele, muito espertalhão, ele quer trabalhar nas empresas aéreas. Sabe por quê? Ele sabe tudo sobre a malha aérea. Ele sabe todos os dados, ele tem todas as informações que a ANAC tem. Ele tem muita informação privilegiada, ele vai ficar milionário. Ele pode... Não, ele tem que cumprir um período de quarentena, que para algumas agências é um período de 4 meses em que ele não pode prestar nenhuma atividade nas empresas que eram regulamentadas por aquela agência reguladora, ok? Mas nesse período, professora, se ele não pode desempenhar atividades dessas empresas, ele continua recebendo o salário dele de dirigente daquela autarquia? Continua, ok? Entenderam essa lógica? Isso, no zap aí, gente, meu WhatsApp, todo mundo perguntando. 31988218889. Beleza. Professora, quem que tá atuando nas agências reguladoras? Quem compõe o quadro de pessoal? Quem compõe, pessoal? Servidores públicos que são o quê? Servidores que têm um vínculo estatutário com a administração pública. O que é um vínculo estatutário? Tem uma lei que rege aquela carreira. É aquele servidor que estudou, que ralou e passou no concurso. Depois de 3 anos ele vai adquirir a tão sonhada estabilidade. Prof, se eu sou estável, eu nunca mais vou perder o meu cargo? Não, né, pessoal? Se você tiver um processo administrativo, não for bem avaliado numa avaliação de desempenho ou de sentença judicial, você vai perder seu cargo também, tá bom? Ok. Falei de vocês da agência reguladora, que vocês têm que saber, e quero falar agora com vocês com a agência executiva. O que é a agência executiva? A agência executiva, Gabriela Xavier, pessoal, tem muita gente voando aqui. A agência executiva é uma autarquia comum que estava ineficiente. Em razão da sua ineficiência, em razão da ineficiência daquela autarquia, a administração pública direta assina um contrato de gestão, no qual serão pactuadas algumas metas que aquela autarquia vai ter que atingir para alcançar níveis de eficiência, para voltar a ser eficiente. Ela vai ter que alcançar algumas metas e, em contrapartida, ela vai ter mais orçamento, mais autonomia para ver se ela volta a ser eficiente. Isso é a agência executiva. Então, quando eu estiver falando de uma agência reguladora, a agência reguladora é aquela agência que tem um regime especial, a agência que foi criada com um regime especial, a autarquia em regime especial. Quando eu estiver falando de uma agência executiva, uma agência comum, uma autarquia comum, que celebrou um contrato de gestão com a administração pública direta, mediante a assinatura daquele contrato de gestão, ela o quê? Recebe mais orçamento, tem mais autonomia e, em contrapartida, ela tem que cumprir algumas metas de desempenho e voltar a ser eficiente. Essa é a lógica, beleza? Beleza. Prof, quero falar com vocês rapidinho também sobre as associações públicas. Associações públicas, pessoal, são os consórcios que possuem personalidade jurídica de direito público. O que é consórcio? Consórcio é a reunião dos entes federados em uma forma de consórcio para desempenhar uma atividade de forma conjunta. O consórcio pode ter personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Se eu estiver falando de um consórcio com personalidade jurídica de direito público, eu estou falando de uma autarquia, correto? A pessoa jurídica desse consórcio tem natureza jurídica de autarquia. Beleza, prof, ok. Fundações, pessoal, fundações é mais fácil. Fundação, ela é criada mediante lei, né? A lei autoriza a criação da fundação quando eu estiver falando de uma fundação que tem personalidade jurídica de direito privado. Se eu estiver falando de uma
fundação que tem personalidade jurídica de direito público, essa fundação é, na verdade, uma autarquia fundacional. Está sujeita ao regime jurídico de direito público, está sujeita a todas as prerrogativas do Estado e todas as limitações, correto? Se é uma autarquia fundacional, ela foi criada automaticamente mediante lei, beleza? Se ela é uma pessoa jurídica de direito público, professora... Que brigão, obrigada, pessoal. Se ela é uma pessoa jurídica de direito público, prof., quem vai estar atuando ali? Quem vai estar compondo os quadros daquela pessoa jurídica? Servidores públicos que têm um vínculo estatutário com a administração. Prof, o que é vínculo estatutário, professora? Pessoal, é aqueles servidores públicos de carreira. Existe uma lei da carreira, né? Uma lei que regulamenta aquela carreira e essa lei, que é o estatuto, é que estabelece o vínculo daquele servidor com o Estado, ok? Beleza. Ok, prof, empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Pessoal, sabe o que mais cai? O que mais cai é o conceito. Quero fazer com vocês algumas perguntinhas também. Não vai dar tempo. Eu vou ficar aqui mais um tempinho, viu, gente? Se vocês ficarem comigo, eu fico com vocês. É o conceito. A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Privado. A empresa pública, pessoal, ela vai ser criada para prestar serviços públicos ou explorar uma atividade econômica. Como essa é uma pessoa jurídica de direito privado que está inserida dentro da administração pública indireta, ela está sujeita a um regime jurídico híbrido. Parte público, parte privado. Ixi, pessoal, agora o Instagram que travou. Um minutinho, gente. Ixi. Eu quero continuar aqui junto com vocês. Um minutinho. O Instagram parou. Tá todo mundo gostando da aula? Me falem, gente, pessoal do Periscope. Me contem, vocês estavam assistindo o que eu tava falando antes? Tava ou não tava? Estava, gente? Conversa comigo. Quero mensagem de vocês. Cadê vocês? Me conta, pessoal. Estão gostando da aula ou não? Tá cheio de gente, uai? Me conte, pessoal, me conte. Pessoal, isso, voltou o Instagram. Voltou. E aí, pessoal, eu acho que travou aqui no Periscope. Vocês não estão me respondendo? Que bom, gente, vou continuar. Que bom, pessoal, tô voltando aqui do Instagram. Eu acho que o Periscope travou, eu vou fechar aqui. Pessoal, o Periscope tá com coração, mas eu não tô vendo mensagem. Travou? Travou ou não? Me manda. Eu acho que travou. Pessoal, vou continuar aqui só no Instagram, então. Que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando da aula. Que bom. Então tá, vamos lá. Vou fechar aqui no Periscope. Pessoal, e sabe o que cai também? As diferenças. Ah, agora eu recebi. Ah, que bom, gente. Vocês estão aí? Mas tá bem atrasado, hein, então. Vocês tá... Ai, meu Deus do céu. Tá com delay aqui. Eu mando um A, vocês respondem em 1 hora. Ai, que bom que vocês estão gostando. Eu tô assim, gente, ninguém tá respondendo. Tem 80 pessoas aqui e ninguém tá respondendo. Que triste. Apostila completa. Só até amanhã. No site www.profgabrielaxavier.com.br. Pessoal, direito administrativo é o máximo, Quem quiser acompanhar meus causos, né, que eu conto muitos causos no meu Instagram, é só me achar no Instagram, é @profgabrielaxavier, meu Instagram. Ele tá fechado, mas eu aceito todo mundo, tá bom? Como adquirir a apostila completa? www.profgabrielaxavier.com.br. Como baixar o capítulo gratuito de licitações? www.profgabrielaxavier.com.br/material. Tá bom? Que bom, tô descomplicando. Que bom, gente. Olha, meus alunos da lista de transmissão são assim, gente, eu tô com mais de 20 mil pessoas na minha lista de transmissão.
Mas eu descobri um jeito de compartilhar o WhatsApp com dois celulares diferentes. Então, isso me salvou. Porque, assim, eu mando esses áudios pra vocês, trava tudo. Trava tudo. Aí agora tá dando pra adicionar mais gente. Então, pra quem quiser ser adicionado na lista de transmissão e receber áudios gratuitos, é 31 988 21 8889. Quem quiser assistir essas aulas, pessoal, eu fiz uma live de Atos, que é matéria que cai, e eu disponibilizei hoje no meu canal do YouTube. Eu não vou deixar no canal o tempo todo, sabe por quê, pessoal? Porque eu vou deixar durante algum tempo os vídeos e depois eu vou tirar. Então, quem quiser assistir, assiste, aproveita. Uma live que tá assim, ó, mastigadinha a matéria de Atos. Inclusive, eu já liberei em outra oportunidade o capítulo de atos administrativos gratuitamente para vocês fazerem download aí, para ver como é que a metodologia é diferente. Pessoal, vamos lá. Sobre empresas públicas e sociedade de economia mista, cai o conceito e as diferenças. Pessoal, o que vocês precisam saber? As empresas estatais, elas são criadas para prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. Beleza, prof. Essas empresas estatais, elas estão sujeitas a um regime jurídico híbrido. Parte público, parte privado. Sabe por quê? É uma empresa estatal. Uma empresa estatal que tem personalidade jurídica de direito privado. Ou seja, está sujeita ao direito privado. Entretanto, essa empresa estatal faz parte da administração pública indireta. Ou seja, né, prof? Essa empresa estatal faz parte da máquina pública, então ela também está sujeita ao direito público. Você concorda? Concordo. Por isso que eu falo que existe um regime jurídico híbrido, parte público, parte privado. Beleza? Beleza. Pessoal, sabe o que você tem que saber? Que quando eu estiver falando de uma empresa pública que presta serviço público, o regime jurídico híbrido se aproxima mais do regime jurídico de direito público. Quando eu estiver falando de uma empresa pública que explora atividade econômica, o regime jurídico híbrido se aproxima mais do quê? Do direito privado. Beleza? Lembrando que eu fiz também um vídeo, aí esse tá no Facebook. Gente, eu tô usando tanto canal de comunicação que eu tô ficando confusa. Um vídeo sobre o Estatuto das Empresas Estatais, matéria quente, o que mudou, o que vocês precisam saber, o que vocês não precisam nem ler, o que vocês precisam saber, tá na minha fanpage, professora Gabriela Xavier. Eu tô falando sobre isso, sobre só os pontos mais importantes que vocês precisam saber. Então, é só dar uma olhada no Facebook, tá bom? Professora Gabriela Xavier, não vou falar de novo não, porque senão não vai dar tempo. Então tá. Diferenças, pessoal. Na empresa pública, o capital é 100% público, sabendo que esse capital 100% público pode ser formado por capital da pessoa jurídica da administração pública direta e formado também por pessoas jurídicas da administração pública indireta. Tem que ser 100% público. Agora, eu posso ter capital de uma autarquia e da União? Posso. Capital tem que ser 100% público. Agora, pode ter participação da administração pública indireta nesse capital da empresa pública? Pode. Isso gera confusão. Então, não se esqueçam. Tá bom, professor? Entendi. A sociedade de economia mista, por sua vez, o capital é misto. Parte público, parte privado. Mas a maioria do capital votante é de quem? Do poder público. Beleza? Pessoal, a empresa pública, ela pode utilizar qualquer modalidade societária. A sociedade de economia mista vai utilizar a modalidade sociedade anônima. Todo mundo já sabe isso, né, prof? Espero que você saiba. Sabe por quê? Porque o que mais cai é a diferença, né, entre empresa pública e sociedade de economia mista. Esse é o ponto que mais cai, gente. Eu fiz questão a perder de vista, entendeu? Então eu sei que esse é o ponto, ó, que é cobrado. Beleza, prof. Que mais? Semelhanças, pessoal. Ambas possuem personalidade jurídica de direito privado. Elas não gozam de nenhuma prerrogativa, de nenhum poder público. Sabe por quê? Vamos pensar aí, se essas empresas estatais gozassem de imunidade tributária, né? Porque a gente sabe que entre os entes federados, as pessoas jurídicas de direito público, existe o que a gente chama de imunidade tributária recíproca, né? Que tá lá na Constituição Federal. Quer dizer, né, professora, que, por exemplo, a União, o Estado de Minas Gerais não vai pagar o imposto que foi criado pela União, né? Imunidade tributária recíproca. É isso, prof? É isso. Agora vamos pensar só. Se essas empresas estatais gozassem dessa imunidade, pessoal, o que elas iam ter? Um benefício. Um benefício que é maior do que as empresas privadas que estão desempenhando aquela atividade econômica em regime de competição. Eu tenho uma empresa privada que não tem benefício nenhum.
né, que está desempenhando aquela atividade em regime de competição com a empresa pública. Se a empresa pública tem esse benefício e não paga imposto, gente, o que acontece com aquela empresa privada que está competindo com aquela empresa pública? Aquela empresa privada o quê? Vai quebrar. Vai. A empresa pública tem um monte de benefício. Por essa razão, pessoal, as empresas públicas, as empresas estatais não vão gozar de nenhuma prerrogativa pública, ok? Nenhuma prerrogativa que não for extensível às demais empresas que estão atuando naquele ramo. Se eu tenho, por exemplo, uma isenção tributária, uma isenção qualquer, que atinja todas as empresas que atuam naquele ramo, naquela atividade, aí sim a empresa pública também vai se beneficiar daquela isenção. Agora, eu não posso conferir um benefício a mais à empresa pública, um benefício que não foi extensível, que não foi estendido às demais empresas que atuam no ramo, ok? Ok? Todo mundo entendeu isso? Beleza, professora? Ok. Pessoal, o que mais que eu não tô esquecendo aqui? Vamos ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Pessoal, quem está atuando nas empresas estatais? Empregados públicos. Empregados públicos são quem? São aquelas pessoas que foram contratadas, né? Realizaram concurso público e foram contratadas. Celebraram com a administração pública indireta contratos de emprego. Contratos de emprego regidos pela CLT. Não gozam. Luan, você tá errado. Não gozam, não. Elas não podem gozar de nenhum benefício que não foi estendido para as demais empresas que atuam naquele ramo. Não gozam, ok? Não confunda, isso é importante. Ok. O que mais, prof? Ok, empregados públicos. Pessoal, empregado público, ele pode adquirir a tão sonhada estabilidade? Pode. Não, ele celebrou com o Estado que um contrato de emprego, ele tem um vínculo contratual, não pode. Agora, o Estado pode, né? A empresa estatal pode, a qualquer tempo, demitir esse empregado público? Não, porque os atos da administração pública devem ser o quê? Motivados, ok? Carece de motivação. Vou colocar aqui para carregar, galera. Tá esgotando a bateria, voltou. Beleza. Entendi, prof. Os bens das empresas estatais são bens o quê? Privados, porque as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, os bens privados das empresas estatais que estejam atrelados à prestação de um serviço público, né, pessoal? Eles gozam de algumas prerrogativas dos bens públicos, como, por exemplo, a impenhorabilidade? Gozam sim, ok? Então, empresas estatais, os bens são privados, porque as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Beleza. Bens privados, entretanto, aqueles bens que estejam atrelados à prestação do serviço público, eles são bens que gozam de algumas prerrogativas inerentes aos bens públicos, como, por exemplo, a impenhorabilidade, ok? Pessoal, não gosto de piadinha boba. Então tá, prof. Já falei com vocês, falei sobre todos os pontos mais cobrados. Então, prof, o que eu tenho que saber? Olha aí, gente. Centralização, desconcentração e descentralização, tem que saber. Autarquias é a instituição da administração pública indireta mais cobrada. As desreguladoras, agências executivas, não dá para esquecer. Fundações não é muito cobrado, não. Empresa pública, conceito. Em sociedade de economia mista, conceito, diferenças e semelhanças. Professora, esse assunto tá completíssimo na sua apostila? Tá. Professora, mas a sua apostila tem só 200 páginas, professora. Eu estou acostumada a ler um livro de 1000 páginas. Bom, você consegue absorver um livro de 1000 páginas? Se você conseguir. Você consegue saber que em 1000 páginas tem muita encheção de linguiça? Você acha mesmo que você consegue entender? Você consegue absorver tudo? Ai, que bom! Absorver você consegue lembrar? Eu acho que vocês, pessoal, eu acredito, gente, no material mais objetivo. Então, eu vi isso, gente, eu vi isso nas provas, realizando muitas questões, resolvendo muitas questões. Eu vi que grande parte das questões são repetidas. Por isso que eu elaborei essa apostila. E se alguém achar qualquer questão que não é respondida pela apostila, eu devolvo o dinheiro. Então, assim, quem comprou a apostila, professora, achei uma questão que não foi respondida pela apostila. Salvo se não for questão de legislação específica, se não for uma coisa específica do seu concurso. Mas se não for, eu devolvo o dinheiro, tá bom? Devolvo o dinheiro mesmo, porque eu tenho noção
Esse aqui eu que escrevi com muito carinho. Pessoal, tá ficando tarde? Eu queria falar com vocês sobre o terceiro setor e sobre poderes. Mas tá ficando tarde e eu tenho um outro compromisso. Que bom que vocês gostaram. Vocês gostaram? Quero dar uma dica pra vocês só de estudo. Não estudem, pessoal, quando o edital sair. Por favor, não façam isso. Esse estudo, essas pessoas que estudam, são estudantes de edital, elas costumam não passar. Então, assim, você tá começando a estudar agora, eu acho que você precisa fazer um cronograma de 6 meses. 6 meses, no mínimo, de estudo. Então, você separa aí no seu mês, por exemplo, esse mês de abril, mês de maio, quais são as 4 matérias que você vai estudar, né? Cada matéria uma semana, e você vai fazendo o seu resumo. Durante esses 6 meses, você tem que esgotar as matérias do seu concurso sonhado. Você vai pegar um edital do passado, vai elaborar um cronograma de estudos de 6 meses para estudar a matéria toda que foi cobrada no edital passado. Quando o edital sair, você vai ter 60 dias para estudar. Nesses 60 dias, você vai estudar o seu resumo, sem parar. Eu acredito mais no estudo pelo livro. Eu acho que o professor, ele é muito importante, as videoaulas são muito importantes, mas eu, pessoalmente, né, eu absorvo muita coisa mais lendo, sabe? Então, quem quiser, como é que compra a apostila? A apostila tá no site www.profgabrielaxavier.com.br. Só até amanhã, tá bom? Exemplares limitados, corra para não esgotar. Então, essa apostila, como que faz? Adquirir a apostila. www.profgabrielaxavier.com.br. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. Fico muito feliz. Quem quiser acompanhar mais... Aí, pessoal, fiz uma live de responsabilidade civil do Estado, também fiz no Facebook. Então, no Facebook é professora Gabriela Xavier, tá bom? Então, vejam lá, vejam essas lives, deem uma olhada nesse capítulo gratuito da apostila, ver o que vocês acham. E quero dar uma dica pra vocês. E, pessoal, quem tiver aí numa época puxada... de muito estudo, eu vou contar pra vocês um caso que eu lembrei hoje, né? Um caso da minha vida pessoal, né? Assim, pessoal, eu nasci numa família muito boa, sabe? Muito boa mesmo, eu tenho uma família muito boa. Mas quando eu tinha 14 anos, eu tinha uma condição financeira boa, mas quando eu tinha 14 anos, meu pai quebrou. A empresa do meu pai quebrou. Então, a gente ficou com muito pouco dinheiro. Então, eu que estudava num colégio particular, num colégio muito bom, eu fui estudar em colégio público, né? Colégio estadual. E, na época, meus pais também se separaram, o que foi muito difícil pra mim, né? Foi tudo muito junto. Então, em razão disso tudo, eu tava estudando naquele colégio estadual e eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu era recepcionista, porque, gente, imagina, meu padrão de vida fez assim, ó... Entendeu? Fez assim mesmo. E é muito difícil, né? Quando você muda o padrão de vida dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, você amadurece muito, né? Você se torna uma pessoa melhor. Mais humilde. Você vê que tem muito valor todo mundo. E foi incrível esse momento. Então, eu lembro de eu estar estudando num colégio estadual. E minha família não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada. E eu tinha feito o ensino médio no colégio estadual. E era muito fraco, né, gente? Era muito fraco para passar no vestibular. Pra passar no vestibular da federal. Eu tinha que passar na federal, não tinha jeito. E eu lembro assim que eu tava, nossa, gente, como é que eu faço? Eu trabalhava, eu estudava. E as meninas da minha sala, né, eram muito pobrezinhas. Elas sonhavam em ser caixa de supermercado, em ser vendedora de loja. Então era isso mesmo que eu escutava, sabe, assim. E era e assim, morri de dó, eu queria ajudar, só que elas nem pensavam em estudar. E aí, pessoal, essa fase foi uma fase que foi... O FMG, estudou na UFMG, estudei. Aí, o que aconteceu, gente? Eu nunca tomei bomba, eu sempre fui aluna, aquela aluna caxiona, porque eu sempre gostei de estudar, né? Assim, não é sendo chata, não, porque lógico que estudar também tem hora que é muito chato, sabe? Eu concordo com vocês. Mas eu sempre gostei de ler e de escrever. Então, pra mim, é um prazer, tipo, ler. Assim, um prazer mesmo. Eu não passo uma semana sem ler um livro diferente. Então, eu sempre gostei de estudar. Aí, pessoal, eu fiz... Só que eu nunca tomei bomba. Só que eu era atrasada. Sabe quando você é atrasada? Então, eu formei... Eu fiz 18 anos em maio.
maio, 26 de maio, eu já tinha 18 anos. E o vestibular era no final do ano. E eu lembro, gente, que o colégio era tão fraco, que eu tava aprendendo coisas, assim, no terceiro ano, que eram, tipo, matéria da oitava série, sabe? E eu tinha que passar no vestibular da Federal. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu falei com minha mãe, falei assim, minha mãe é muito profissional. Aí eu falei assim, mãe, existe uma prova do governo que é uma prova, na época chamava SESU, pessoal. SESU, SESEC, não sei. Uma prova que você faz quando você completa 18 anos, aí você não vai mais precisar ir no colégio. Eu não vou mais precisar ficar perdendo meu tempo, porque eu perco meu tempo, mãe. Eu poderia estar em casa estudando pro vestibular, mas eu fico no colégio, vendo aquelas matérias, aqueles professores que não estão muito afim de dar aula. Mãe, eu não posso fazer isso. Pessoal, minha mãe não topou. Você vai formar no colégio, você não vai fazer essa prova. Gente, fiz a prova escondida. Passei na prova. Aí, e eu era muito castiona, né? Consegui uma bolsa, um descontão no cursinho. Aí eu falei com minha mãe, mãe, eu consegui um desconto e eu passei na prova. Então, eu não vou mais frequentar o colégio. Então, eu já tenho meu diploma, eu não vou mais frequentar o colégio. Eu quero passar no vestibular. Aí eu fiz o vestibular da PUC no meio do ano, em julho, sei lá. E passei no vestibular da PUC. Eu falei, eu vou passar, mãe, eu vou passar no vestibular da Federal. E minha mãe assim, eu não sei, minha filha, eu sou a filha mais velha. Eu não sei que você devia fazer isso, mas aí, gente, estudei muito, né, assim, e tinha uma base fraca, né, naquele ensino médio. E naquela época, eu não sei como é que tá hoje, mas direito na UFMG era muito concorrido, assim, Aí, gente, quando chegou em novembro, eu fiz o vestibular da PUC de novo. E eu falei assim, é lógico que eu vou passar. Pessoal, eu não passei. Eu não passei no vestibular da PUC, que é infinitamente mais fácil do que o vestibular da Federal. Eu não pude acreditar. Eu falei, meu Deus do céu! A minha chance da Federal é daqui a um mês. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Pessoal, só sei que eu virei outra, assim. Eu dormia 5 horas da manhã, 4 horas da manhã estudando. Eu sabia que aquela era a minha chance e que eu tinha que passar na Federal. Pessoal, eu fiz a primeira etapa, eu fui bem na primeira etapa, e aí eu lembro que eu fiquei sabendo de um outro vestibular, né, que era o vestibular da Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é uma faculdade estadual, é uma fundação, né, que oferece um curso de graduação de administração pública. Esse curso de administração é o melhor do país, foi até eleito novamente, né, pela quinta vez, o melhor do país. Faculdade estadual, e essa faculdade, ela paga uma bolsa para você estudar, uma bolsa. Então eu falei assim, você quer saber, eu vou fazer esse vestibular também, porque vai me pagar uma bolsa para estudar e depois, quando eu estiver formada, eu assumo um cargo público. Então, o vestibular era um concurso público. E o vestibular era mais concorrido do que o vestibular de direito. Muito mais do que o vestibular de direito na Federal. Mas eu falei assim, eu vou fazer essa prova. Pessoal, mas eu estudei tanto, gente, mas assim, e eu sou uma pessoa muito intensa, né? Por exemplo, quando eu quero terminar uma coisa, eu gosto muito da madrugada, então eu fico a madrugada, assim, eu funciono que é uma beleza na madrugada, estudo muito. Beleza. Daí fiz a primeira etapa das 2 provas, e aí eu acho que quando a gente tá bem, quando a gente sabe que a gente fez uma boa prova, a gente fica muito confiante. Saí da prova da Federal confiante, falei, acho que eu passei, e aí eu ia fazer a segunda etapa ainda. Aí fiz a segunda etapa, pessoal, mas eu fiz a segunda etapa, assim, eu fiquei até o último segundo da prova, escrevendo e tudo, não sei o que, fiz a segunda etapa. Chegou na data da segunda etapa da Fundação João Pinheiro, só que na Fundação João Pinheiro caía cálculo e estatística no vestibular. E, pessoal, eu não sabia nada de cálculo, né? Eu tava estudando pra direito, né? Eu não sabia nada, mas falei assim, minha mãe é professora de matemática, falei, vou fazer essa prova lá e vou ver. Gente, só sei que aí, nessa época, nesse tempo aí, eu costumo contar para meus alunos isso, eu tinha R$5 para passar o dia inteiro. R$5.
Eu acordava de manhã, ia pra biblioteca. Da biblioteca eu tinha parado de trabalhar, porque eu queria só estudar, né? Porque eu tinha que passar. Ia pro cursinho, ficava até 11 horas da noite no cursinho. Eu tinha R$ 5 pra passar o dia inteiro. R$ 5. R$ 5. E eu ficava com fome, gente, né? Não passei fome nunca, jamais. Minha vida foi muito boa. Mas assim, ficava com fome e fui ficando, ó, magrinha. Um palitinho de magra. Fui ficando magra. Gente do céu, só sei que depois dessa ralação danada, eu passei nas duas faculdades, né, nas duas graduações, e eu fiquei empolgadíssima, né, empolgadíssima. Eu falei, meu Deus do céu! E eu queria fazer as duas, porque eu falei assim, uma vai me dar um cargo público e me dar uma bolsa. A outra é meu sonho de fazer direito, que eu sempre quis ser advogada. Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. E na época, a situação financeira da minha casa não era muito boa, né? Era situação difícil. Aí minha mãe falou assim, não, minha filha, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você vai ter que escolher uma faculdade. Mas eu falei, eu quero fazer as duas, eu quero fazer as duas, quero fazer as duas. Aí, gente, olha só como é que aconteceu. Olha só, o que aconteceu? Aí, pessoal, nesse sonho de fazer as duas faculdades e tudo, como eu tinha ficado muito magrinha, e eu não tenho nem vergonha de falar isso, porque eu sei que muitas pessoas têm preconceito, mas eu acho que foi uma coisa muito legal. Como eu tinha ficado muito magrinha, gente, uma pessoa me viu na rua e me chamou para trabalhar como modelo. E a minha família é aquela família quadrada, de Minas, né? Família quadrada tradicional mineira. E aí minha mãe não queria de jeito nenhum, não aceito, não sei o quê. Mas aí era uma forma de ganhar um dinheirinho pra ajudar minha casa e pra fazer as duas faculdades. Aí eu falei assim, minha mãe foi topando, ela foi comigo fazer os trabalhos, ela viu que era normal, que era pessoal legal, que era gente muito profissional. Aí eu fui fazendo. Então só sei que eu, durante os tempos de faculdade, eu fazia, gente, duas faculdades ao mesmo tempo. Era Direito na Federal e Administração Pública na João Pinheiro. Aí eu ganhava a bolsa para estudar, que era tipo assim uns 800, quase R$ 1.000, e ainda trabalhava de modelo, ganhava um dinheirinho. Então eu conseguia ajudar minha família, mas eu trabalhava o dia inteiro. Aí, gente, eu ainda comecei a fazer um estágio lá no segundo período, comecei a trabalhar com o desembargador, que eu adoro, o desembargador Maurílio Gabriel, no Tribunal de Justiça. Só sei, pessoal, que durante o tempo da faculdade foi assim mesmo. 6 horas da manhã, a professora estava de pé, pegava um ônibus para ir para o Tribunal de Justiça. Peguei um ônibus. Saí do estágio, pegava 2 ônibus para ir para a Fundação João Pinheiro, que era tipo do outro lado da cidade. Ia lá. Saía da Fundação João Pinheiro, pegava um ônibus para ir para a Federal. Saía da Federal, pegava 2 ônibus para ir para casa. Era 6 ônibus por dia. Pessoal, durante 4 anos para a Fundação, né, e 5 anos na Federal, né? Que a fundação eu comecei no meio do ano. A fundação. Só sei, pessoal, que foi uma ralação danada. Mas foi uma ralação assim, foi uma ralação. E eu lembro que eu contei outro dia para meus alunos que quando eu tava para formar, esse é o ponto que eu quero chegar nessa história. Quando eu tava para formar, gente, eu tava numa situação que eu fazia 2 faculdades, trabalhava, ajudava em casa, eu era um estresse em pessoa, eu era assim, eu era estressada, e eu reclamava demais, eu falava assim, não, eu não aguento mais essa vida, porque já tinha sido difícil, né, desde os 15, eu falei, não aguento mais. Pessoal, eu lembro que a minha família, então, quando melhorou de vida, né, a gente foi viajar para o Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, estávamos viajando e eu estava reclamando, falando que eu não aguentava mais, que eu estava cansada. Pessoal, todo mundo saindo da praia, né, e estávamos no carro, um carro de repente bateu no nosso carro, né, e o nosso carro capotou 6 vezes. 6 vezes. Ninguém teve nada. Mas a professora aqui teve. Eu tive traumatismo craniano, eu fraturei minha bacia em 4 lugares e eu fiquei 1 mês em coma. Em estado gravíssimo. Então, assim, todo mundo achou que eu iria morrer, que eu poderia morrer.
Então, e eu tava naquele momento da minha vida, reclamando muito das coisas que eu tava passando, eu tava reclamando muito. Pessoal, ninguém teve nada. Eu tava no banco de trás, no meio do banco de trás, no meio. Era pra pessoa que tá na minha lateral ter machucado, né? Não machucou, eu que machuquei. Então, assim, quando a gente tá num momento difícil, pessoal, a gente pode atrair muita coisa ruim pra gente em razão do nosso sentimento, do que a gente tá sentindo. Então, o que eu levo muito de lição nesse acidente é isso, sabe? É a gente se manter positivo. A luta é árdua, mas a gente chega lá. A gente consegue. Pessoal, depois que eu formei, assumi um cargo público, fui trabalhar, abri empresa, fui dar aula, não passei dificuldade, viajei o mundo todo. O mundo todo não, mas viajei para um monte de lugar. Viajei para um monte de lugar, minha vida é outra. Mas já foi muito difícil. E eu já atraí essas coisas ruins, porque a gente fica reclamando. E a gente não vê que nada vem fácil. Eu não conheço nada que veio fácil. Eu realmente não conheço. Assim, se alguém deu sorte, que bom, fico feliz. Mas assim, a gente tem que lembrar que existem duas coisas, a regra e a exceção, né? A exceção é aquele seu amigo que passou de primeiro no concurso. Ele é a exceção, mas a regra são as pessoas que demoram, né? Que elas têm que se preparar. Então eu conto mais com a regra do que com a exceção, né? Então assim, pessoal, existe essa energia que a gente emana, ela pode mudar muito a nossa vida. Então, naquele momento, quando eu tava pra formar, eu fazia 14 matérias. Porque era matéria, eu fazia cálculo, estatística, direito tributário, direito administrativo, tipo, tudo junto, prova todo dia, 2 monografias, aquele estágio obrigatório, OAB, tudo caindo na minha cabeça, e eu tava desesperada, e mais trabalho, eu tava assim, sabe? Eu estava desesperada. E tudo isso aconteceu junto. Então, eu não conseguia, assim, ver que aquilo ali era um momento, né? A gente acha que a gente tá abrindo mão de alguma coisa pra sempre, mas é um momento, né? A gente não entende isso, porque as pessoas nos levam a crer que a gente pode ter tudo. A gente realmente pode ter tudo, pode mesmo, sabe? Realmente pode ter tudo, mas existem momentos da nossa vida. É mentira falar assim, nossa, eu tenho tudo no mundo. A gente tem alguns momentos que a gente se sente assim, mas são momentos, pessoal. Muitas vezes você tá bem no relacionamento e não tá bem financeiramente. Muitas vezes você tá bem financeiramente, mas não tá bem no relacionamento. São momentos. Então, nesse momento agora, você tá temporariamente investindo no seu futuro. E não existe nada fácil. Quando eu fui terminar essa apostila, era todo dia, 5 horas da manhã. Entendeu? Então, tipo assim, não existe nada fácil. Você quer se destacar, você quer ser mais, você quer fazer alguma coisa diferente? É assim. Então, assim, eu acho que a gente consegue... eu não sei, eu consegui aprender muito com o que eu vivi, né? Eu realmente quase morri, né? Eu fiquei num grau de coma que foi gravíssimo, quase morri mesmo. E ninguém teve nada. Então, eu aprendi isso, aprendi a ser positiva, a não reclamar. Realmente essa foi a minha lição do acidente. E a outra lição é a família maravilhosa que eu tenho. Assim, gente, eu até me emociono. Assim. Eu tenho uma mãe, eu tenho umas irmãs que não dá nem pra acreditar, viu, gente? É coisa de outro mundo. São sensacionais. Então, não se esqueçam também de quem tá do seu lado. Porque agora, quando a coisa aperta, é que você vê quem tá do seu lado mesmo. Então, se você aí tem alguém do seu lado te aguentando, estudando, valoriza. Mesmo que a pessoa não concorde com você, mesmo que a pessoa seja diferente, mesmo que a pessoa te irrite às vezes, valorize. Valorize quem tá do seu lado. Tá bom? Esse foi o meu aprendizado que eu tive. E depois, pessoal, logo em seguida eu formei, aí eu já fui assumir uma diretoria, depois eu fui superintendente, eu assumi vários cargos de gestão, altos cargos de gestão no estado, trabalhei como gerente do projeto da Copa do Mundo, imagina o tanto que isso não é legal, foi legal demais, trabalhei com outras coisas, fui empreender, que eu sou muito empreendedora, eu tenho essa veia empreendedora, eu gosto de criar. Né? Nunca quis fazer outro concurso, realmente a minha carreira é de especialista em políticas públicas e gestão governamental, em razão desse concurso, é uma das carreiras mais valorizadas do governo do estado de Minas, eu adoro essa carreira, agora eu tô de licença, aqui nos Estados Unidos estou estudando, mas ela realmente me fez muito feliz
Nunca quis realmente fazer nenhum outro concurso, não. Então, se você tá passando por esse momento, e isso é cíclico, gente. A gente tem um momento maravilhoso na nossa vida, que a gente tá achando que a gente tá bombando, e depois vem alguma coisa que a gente tem que aprender. Eu acho que é um ciclo, sabe? Assim, tem alguns pedaços da vida que são a caminhada, né? Que são a subida. E tem alguns pedaços que é ficar lá só aproveitando, graças a Deus, né? Que tem que ter, né? Então, pessoal, eu deixo essa história pra vocês. Espero que vocês lembrem aí de mim. Não percam a esperança e façam muitas questões. Façam muitas questões. Se prepare, o seu edital não saiu, pegue o seu edital, pegue o edital passado, comece a estudar. Estuda, faça um cronograma de 6 meses. Eu acabei de concluir o meu curso de coaching aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma das melhores instituições dos Estados Unidos. É um curso de certificação para atuar como coaching. Muitas pessoas estavam me pedindo, muitos alunos estavam me pedindo. Então, quem quiser aí, não sei quando que eu vou lançar, mas eu devo lançar um programa de coaching esse ano, tá bom? Aí entra em contato. Olha, pessoal, como o meu site ele tá em transição, os sites estão em transição. Sim, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. Quando meu site está em transição, hoje em dia eu tô fazendo a lista de espera pelo WhatsApp mesmo. Material de licitação. Quem quiser fazer um download do capítulo gratuito de licitação, www.profgabrielaxavier.com.br/material. Tá bom? /material. Não se esqueçam, gente, e olhem lá no Instagram. Nos próximos dias, eu tô pra lançar uns vídeos de umas dicas que eu tô fazendo algumas palhaçadas, sabe? Eu tô fazendo umas brincadeiras. Então eu ainda estou um pouco receosa, mas eu vou divulgar na segunda-feira. Então quem quiser ver esse vídeo, que ficou muito legal, mas é bem engraçado, vocês me sigam no Instagram, @profgabrielaxavier. Que bom, gente, vocês gostaram. Eu queria falar mais da minha vida. Eu vou ver se eu faço um vídeo no Instagram contando pra vocês como que eu estudo, como que eu fiz pra estudar, como que eu costumo estudar até hoje. Todo mundo continua estudando, viu, gente? Não é assim não, viu? E todo mundo que quer alguma coisa continua ralando. Não tem dessa não de vida fácil não, viu? Isso aí é uma viagem, maior viagem, tá bom, pessoal? Um beijo grande pra vocês. Aí no Brasil já deve ser meia-noite. E aqui, pessoal, aqui é 8 horas da noite ainda. Apostila, Laiane, é www.profgabrielaxavier.com.br. O meu WhatsApp tá bombando aqui no telefone, porque vocês devem estar adicionando na lista de transmissão. Lista de transmissão 31 988 21 8889. Apostila, até amanhã, tá bom? www.profgabrielaxavier.com.br. Que bom vocês gostaram dos vídeos, né, gente? Tá lá no YouTube. Licitações do concurso de deltas? Ai, assim, gente, de cor. Eu não sei te falar, mas cai. O que mais cai de licitação é pregão, inexigibilidade, dispensa. É o que mais cai. Tá bom? Isso tá na apostila. Todos esses dados estão na apostila com os macetes. E eu coloco tudo pra vocês. Tá? Vou fazer alguns vídeos no YouTube. Amanhã eu vou fazer um vídeo legal contando pra vocês a minha história. Essa história que eu contei, mas com alguns detalhes que eu não quis falar aqui. E Prof. Gabriela Xavier. E vou mandar também um vídeo sobre dicas, como estudar. 11h40. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até meia-noite. Pregão. Que bom, gente, que vocês estão felizes e gostaram da aula. A apostila tá num preço promocional de R$119, porque o preço dela é R$159. Ela tá no preço promocional essa semana, tá bom? Vejo vocês mais tarde. Adoro quando vocês me mandam coração. E quero, pessoal, assim, contar com vocês porque eu faço um projeto de ensinar o direito de uma forma diferente. Eu acho que o direito ele tem que ser mais simples. Eu acho que o direito tem que ser mais interessante.
Então eu crio muitas histórias, né, com direito. Vocês gostam bastante e eu acho muito gostoso, né? Eu acho engraçado e eu acho também que é gostoso ter memorização mesmo, assim, para ficar lembrando da matéria, é gostoso ter um caso. Então eu quero contar com vocês aí, compartilhem esse vídeo, curtam, comentem as publicações, porque é isso que me dá força, sabe? Vocês são o meu combustível diário. Quando eu vejo a mensagem de vocês, um sorriso meu se abre. Eu fico muito feliz em estar fazendo esse trabalho que é para vocês, né? Assim, é para vocês esse trabalho. Eu adoro poder ajudar. Eu me sinto muito, muito feliz, muito mesmo. Então, obrigada, pessoal, obrigada. Olha, meu olho já tá vermelho, tava chorando, começa a chorar. MPU vai ter dica? Pessoal, tá tudo positivo. Tem, o canal do YouTube é Gabriela Xavier, tá bom? Tá bom, gente, prazer. Comentem, compartilhem. E quem quiser, a lista de transmissão tá bombando, que já meu celular tá tremendo o tempo todo. 3198821. No primeiro lote eu fiz ela barata. Agora, pessoal, essa apostila tá disputadíssima. Eu nunca vi isso. É R$119, preço promocional, porque o valor dela é R$159. Só até amanhã, tá bom? Só até amanhã. www.profgabrielaxavier.com.br. Boa noite, pessoal. Boa noite. WhatsApp 31988218889. Já comprou, que bom, Douglas. Parece um cachorro latino. Não é cachorro latino, é o WhatsApp desse celular aqui, do Periscope, que tá bombando. Deve estar todo mundo me mandando oi. Então tá, gente, um beijo, boa noite. E quem não fez ainda o download gratuito, é www.profgabrielaxavier.com.br/material. Pessoal, e quem não tá com dificuldade em estabelecer metas de estudo, eu queria te aconselhar vocês a estabelecer 3 metas. Uma meta é o seu ideal, né? A meta que você quer muito alcançar. A outra meta é uma meta que você acha que você consegue alcançar. E a outra meta é algo que você vai ficar satisfeito. Então, você vai estabelecer 3 metas. Uma meta que você acha que você consegue. Outra meta que você ficaria satisfeito se você conseguisse. E uma meta que seria extraordinária. Que se você conseguir, você vai pular, né, de tanta felicidade. Sabe por quê, pessoal? Porque muitas vezes eu vejo alunos estabelecendo uma meta que é uma meta difícil de cumprir. E quando eles não conseguem cumprir, eles ficam totalmente desmotivados e frustrados. Então, para que isso não aconteça, estabeleça 3 metas para você. E comemore as metas que você consegue alcançar. Comemore, se dê um descanso, vai na academia, vê uma novela, não sei, te dê um descanso. Faça alguma coisa para você se sentir aí melhor. Além disso, o pessoal que está muito frustrado, eu sei o tanto que pode ser frustrante estudar um material extenso, um material chato, um material complexo, uma escrita chata, longa, que você fica perdido. Meu Deus do céu, é tanta matéria, eu não sei o que decorar. Meu Deus do céu, o que cai na prova? Esse desespero acontece. Então, pessoal que tá sentindo essa frustração, esse desânimo, essa coisa de achar o material muito chato, a apostila vai ajudar muito vocês, muito. Vocês vão se sentir, assim, motivados para estudar todo dia. É o que todo mundo tá falando. Quem tiver curioso, veja os depoimentos que os meus alunos estão me mandando, que eles me mandam via lista de transmissão. E alguns me mandam também vídeos. Tem alguns vídeos das pessoas falando mesmo. O próprio vídeo ela fala, o tanto que ela achou a apostila legal. Então, vocês vão mudar essa visão da apostila. Esse é um material que realmente é um material fantástico. E eu nem tenho... Assim, é difícil a gente se elogiar, né? Mas esse é um material que eu acredito que vai ajudar vocês. Eu acredito mesmo, eu tenho certeza que vai ajudar a clarear essa matéria, que vai tornar a matéria outra coisa. É totalmente diferente de qualquer manual de administrativo, qualquer manual que vocês já viram. É totalmente diferente. E o meu sonho é ajudar vocês. Então eu tenho certeza que isso é um bom material. Né? Um material que vai esclarecer as dúvidas de vocês, que vai tornar esse estudo mais prazeroso, que vai acabar com essa sensação de frustração e que responde as questões. Se achou questão que não foi respondida, eu devolvo o dinheiro, tá bom? Pessoal, boa noite pra vocês. Queria ter falado de poderes. Não consegui falar de poderes, mas eu vou tentar fazer uma outra live sobre poderes
Deixa eu ver qual vai ser. Poderes, atos. Atos é importante. Ilicitações. Nossa, hein? Esse aulão vai ser foda, hein? Poderes, atos e licitações. Aguardem o próximo aulão. Se eu não fizer aqui no Amo Direito, eu vou fazer no meu Instagram. Instagram Prof. Gabriela Xavier. Eu sempre faço no Instagram. Então, eu vou fazer uma live dessa. Poderes, atos e licitações. A apostila tem tudo. Lei 8666, toda a legislação do direito administrativo. Não se preocupem, tá bom? Estatuto dos servidores, tem tudo. Todo mundo me pergunta isso, mas tem, tá? E pode fazer questão, vai resolvendo questão e me fala o que acha da apostila. Adoro receber o depoimento de vocês. Tá bom? Um beijo, pessoal. Um beijo, boa noite pra vocês. Bons estudos. Lembrem aí dessa história da prof, que nem sempre é fácil, mas uma hora chega. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Tchau!